que as polícias, e notadamente nós, Polícia Militar, com as funções que temos, atuamos não onde o fenômeno da violência surge, né, mas onde ele se manifesta. E isso nos traz, na elaboração das nossas tarefas, né, muitas ações, mas também muitos questionamentos. E nós temos trabalhado isso muito internamente, né, buscando, em primeiro lugar, entender esses fenômenos para depois de compreendê-los, melhor atuar em cima deles, né, naquilo que nos compete, evidentemente. Mas eu acredito que as causas, né, que conduzem a esse fenômeno que se apresenta tão desenfreado hoje em dia, né, nas sociedades, especialmente nos grandes centros, é bom que se refira, né, embora a nossa região em algum outro momento experimente manifestações de violência, me parece que elas não são tão agudas quanto se fazem sentir nos centros maiores, né? São múltiplas essas causas, né? Eu acredito assim que vá desde as questões socioeconômicas, que por vezes têm, e efetivamente têm, influência nesse processo todo, passando na nossa análise também por uma questão de legislação penal, especialmente, e uma legislação também protetiva em alguns casos também, as falhas que ela tem, que se não induzem, pelo menos facilitam as manifestações de violência, especialmente naquilo que diz respeito à criminalidade. Que nós precisamos, evidentemente, fazer essa distinção entre sejam atos de violência, meramente de violência, que não constituam um crime, um fato criminal típico, né? E aquilo que, nesse contexto, então, nós temos aí um problema de legislação que, em algum momento, na nossa percepção, favorece, né, essas manifestações. Naquela medida que o Dr. Sérgio muito bem sabe, que se eu fizer uma vez, se eu tomar uma atitude uma vez e essa atitude não for consertada ao seu tempo, normalmente eu vou me sentir encorajado de praticá-la novamente, né? Então essas manifestações todas têm, na nossa atividade, sido atendidas num primeiro momento, o primeiro atendimento tem sido feito por nós. Então, passando pelas causas socioeconômicas, a questão da legislação, né, e me parece, assim, fundamentalmente, hoje, né, uma questão institucional, né, que foi referido antes, que são, na minha percepção, a questão do esfacelamento da célula primeira da sociedade, que é a família. Isso, nós temos visto, está na raiz de muitos problemas. Fundamentalmente, na raiz das drogas que conduzem muitos desses problemas que têm se manifestado, sejam eles problemas relativamente a suicídios, muitos, e homicídios, quase todos. A grande, ou a maioria dos homicídios, poucos que nós temos, por exemplo, em Lajado, eles têm a fundamentar a ação dos homicidas, ou, inclusive, a ação das vítimas, a questão das drogas. Então, me parece que esse problema ele é múltiplo, né? As causas são múltiplas e a polícia, especialmente nós, temos trabalhado, reitero, né, onde esses fenômenos todos se manifestam, né? Nós temos sido demandados como uma polícia preventiva, né? E essa é uma questão também que eu gostaria de enfatizar, porque conceitualmente, né, por uma questão de uma doutrina já, na nossa percepção, já suplantada, em determinado modo, se costuma debitar na polícia, e especialmente a polícia ostensiva, que somos nós, a não contenção, a não possibilidade de prevenir a manifestação dessas formas de violência. E nós temos a mais absoluta certeza de que isto evidentemente não é correto na medida em que a polícia não controla as causas, né? A polícia controla as manifestações, controla onde o fenômeno se manifesta. É claro que a presença policial pode inibir,
Mas quando a pessoa está predisposta a delinquir ou ter um ato de violência, não é, o máximo que a polícia às vezes vai conseguir é deslocar o local da manifestação, não é, desse fenômeno. Né? Então temos que é preciso a conjunção de uma série de fatores que envolvam todas essas causas, né, para que se tenha um controle efetivo dessas manifestações. Muito interessante, porque há uma certa ideia também, extremamente mentirosa, que não sustenta, e que nós teríamos que ter um super aparato policial, quase que um policial para cada cidadão, um em cada esquina, e isso teria resolvido os problemas da violência. Vocês citaram a questão, inclusive, da natureza do Estado brasileiro, Sérgio, tu fazes bem, vocês três acabam tocando, eu estava prestando atenção já desde quando o Luiz Johnson coloca as bases essenciais da violência. Eu quero só rapidamente tocar, porque eu acho que é uma das maneiras mais fáceis de nós olharmos a nossa construção histórica, a construção do Estado brasileiro. E esse Estado monárquico e republicano, basicamente. Tu falas em 1808, Dom João VI no Brasil. Vem fugido, vem com 15 mil pessoas, traz a Biblioteca Nacional de Portugal, foge das guerras napoleônicas, vem para cá. 1819 volta. 1822, o seu filho Dom Pedro II, eu vou dar as datas que fica bem fácil até para o telespectador entender. 1822, Dom Pedro I, assume o trono. Fica pensando em Portugal na sucessão. 1831, vai abdicar do trono, vai embora. Já está todo problemático. Já 1824, faz uma Constituição, que é a primeira Constituição do Estado brasileiro, que é uma Constituição onde tem um quarto poder moderador, onde ele manda nos outros três poderes. 1831 vai embora, depois começa-se um período de regência trina, una, uma bagunça. Em 1840, eles resolvem fazer uma grande malandragem, que é o golpe da maioridade. O Dom Pedro II, que ficou esperando ficar com 18 anos, às pressas é colocado aos 14 anos no trono brasileiro. Depois nós temos Guerra do Paraguai, depois temos outras questões, essas datas importantes que eu estou falando por querer, para que vocês vejam onde eu quero chegar com essa história do Estado brasileiro e a questão da construção pelo Estado da violência. 1871, eles resolvem fazer uma lei que é a lei do ventre livre. Toda criança nascida a partir daquela data, filha de pais, mães escravos, seria livre. Uma piada, né? 1885, a lei de sexagenários. O escravo, depois de 60 anos, que chegasse aos 60 anos, o que era um verdadeiro sonho, porque eles não chegavam, seria livre. 1888, acabam por abolir a escravidão. Em 1889 se proclama a República. Eu fiz aqui uma sinopse rápida de datas importantes para se ver. Questões da construção desse Estado monárquico republicano. Golpe, interesses em outros lugares, o Estado, a lei, o golpe da maioridade, literalmente é um golpe, porque ele é ilegal, né? A questão de um Estado construído sobre a mão de obra escrava, a profunda desigualdade social, o desinteresse por qualquer tipo de formação, seja do indivíduo, seja do cidadão, e também mostrando que o Estado, só no final do século XIX, vai abdicar de um modelo econômico perverso. Bom, se nós temos um Estado violento na sua construção, se nós temos um Estado extremamente desigual e que passa por um processo de muitas coisas bonitas, de muitas construções bacanas, mas traz na sua gênese uma série de questões problemáticas e que fazem com que nós tenhamos reflexos na vida política, na vida pública e no próprio desfacelamento da família, eu pergunto primeiro, essa questão da desigualdade e deste Estado brasileiro, como tu vês, tu que és um juiz, tu que és um homem que pensa e que tem uma reflexão muito própria sobre isso, estas consequências a partir desse Estado brasileiro violento e desigual? A partir dessa tua retrospectiva histórica, David, brilhante, até porque tu dominas cientificamente, tu és um professor, faz-me lembrar o livro do professor Darcy Ribeiro, né, em que ele faz, né,
eu já não me recordo, né? Não foi um dos que eu destaquei para hoje, não me recordo mais o livro do professor Darcy Ribeiro, e ele falando, né, da construção histórica do povo brasileiro, e que nós somos um país-nação sui generis, em síntese, o que o professor Darcy Ribeiro diz. Quando nós, e nesse debate nós procuramos situar o Estado brasileiro, nós não podemos situar o Estado brasileiro sem compararmos com os demais países, né? E o professor Darcy Ribeiro, ele sempre fez essa análise, né, da constituição do povo brasileiro, comparando com os demais países do mundo, né, especialmente os europeus, né? Cada país tem a sua etnia, tem a sua história e tem uma unidade. O Brasil, e aí a expressão cunhada por Darcy Ribeiro, foi esse cadinho, esse caldinho, né, de todas as culturas do mundo. Aqui nós temos o italiano, o alemão, na origem o guarani, o charrua, o minuano, depois o português, o açoriano, o espanhol, o português açoriano, enfim, o português das ilhas, né? Enfim, povo português, os espanhóis, né? Depois os italianos, os alemães, os japoneses, os holandeses, dinamarqueses, enfim, suíços, enfim. Aqui nós concentramos nesse país-nação diversas culturas. E esse encontro de culturas, né, dentro de um país, né, que não encontrou, até pela essa diversidade cultural, e a abordagem do professor Darcy Ribeiro, ela chega a esse ponto, que essa diversidade cultural, hoje nós conseguimos